Clara e Vitor estavam casados há 3 anos. Ela estava tentando engravidar e já tinha passado por todos os tipos de tratamentos. Depois de muitas tentativas, a única explicação possível era de que havia algo de errado. Felizmente, este não era o caso. Eles não acreditaram quando o médico os parabenizou anunciando a gravidez. O casal se abraçou e explodiram de felicidade, afinal este era o maior sonho deles. Mas, eles não sabiam que engravidar não seria a única dificuldade enfrentada por eles. Tudo corria normalmente com a gravidez quando 1 mês antes de Clara dar à luz, ela começou a sentir um desconforto no estômago. Inicialmente, ela pensou que isso era normal e que iria passar. Porém, do desconforto abdominal, ela passou a sentir fortes dores de estômago e não tinha a menor ideia o que de errado estava acontecendo. Preocupada que poderia ser algo de errado com o seu bebê, ela ligou para Vitor e descreveu para ele como sendo a pior dor abdominal que já teve. Ele voltou imediatamente para a casa deles para buscá-la e irem para a emergência do hospital. Naquele dia o hospital estava lotado e o médico de Clara estava com sua agenda lotada e com pressa. O médico realizaria a consulta médica durante o seu intervalo de almoço. Enquanto o médico examinava a Clara com o estetoscópio, ela descrevia todos os seus sintomas e preocupações. Ele apertou com seus dedos a sua barriga e concluiu que não havia nada de errado com o bebê. Clara não precisaria se preocupar, pois o médico estava bastante seguro que os sintomas descrevidos por ela eram causados por intoxicação alimentar ou estresse. Logo após o seu diagnóstico, ele não solicitou exames extras, se desculpou e se retirou com pressa da sala de atendimento. Ele ainda queria comer alguma coisa nos últimos 15 minutos que tinha de almoço. Clara e Vitor ficaram desconfortáveis diante da atitude do médico e acharam que ele não estava dando a devida importância aos sintomas dela. Por mais que parecesse contraditório, ele era o médico e sabiam que tinham de confiar em seu diagnóstico, mas ficaram desconfiados que o médico estava mais preocupado com seu horário de almoço do que com as fortes cólicas abdominais dela. Dúvidas começaram a surgir na cabeça deles. Como ele fez uma boa avaliação em poucos minutos? Ele poderia dar um diagnóstico exato apenas pressionando o abdômen e escutando pelo estetoscópio? Não deveria ser solicitado exames clínicos adicionais? Sabendo que não poderiam fazer mais nada, resolveram ir para casa e confiar no diagnóstico do médico. Vitor foi buscar o carro no estacionamento enquanto Clara o aguardava na recepção. Enquanto ia buscar o carro, Vitor pensou que não havia razão alguma para duvidar do diagnóstico do médico, afinal ele era uma referência como médico obstetra. Vitor acreditou que particularmente naquele dia, o médico estava ocupado com outras consultas e que ele não correria o risco de dar um diagnóstico errado por estar muito ocupado ou com pressa para almoçar. Durante o trajeto de volta para casa, Vitor tentou acalmar Clara usando os mesmos argumentos que havia acabado de pensar, mas ela continuava desconfiada. Nos dias seguintes, Clara continuou a sentir as dores em seu estômago e o que a deixava mais preocupada era que a frequência e intensidade das dores aumentavam. Ela decidiu tentar mais uma vez conversar com o médico pelo telefone sobre esses sintomas. Novamente o médico ouviu os sintomas dela e tentou acalmá-la. Ele afirmou que o estresse dela era a causa de suas dores abdominais. Então, um fato estranho começou a acontecer. Com a aproximação da data prevista do parto, as dores começaram a desaparecer. Mas, ela estava certa de que essas dores voltariam no momento que o parto começasse. Porém ela não entrou em trabalho de parto na data prevista. Novamente, o médico culpou o estresse de Clara e avisou que isso iria prolongar a duração da gestação. Após a data prevista do parto, Clara e Vitor estavam diariamente no telefone com o médico. Nas 2 primeiras semanas após a data prevista do parto, o médico os tranquilizava, mas ele mesmo estava começando a se preocupar. Ele sabia que a gestação poderia se estender por alguns dias além da data prevista, porém já estavam entrando na 3ª semana. Agora o médico se questionava se ele não teria deixado passar algo que Clara havia descrevido com relação às dores abdominais. Ele havia seguido todos os procedimentos médicos habituais para a situação de Clara e não havia encontrado nada de anormal. A gestação prolongada de Clara estava levando o médico a ter sérias dúvidas no seu diagnóstico anterior. Ele orientou o casal a terem uma noite de amor para induzir o parto.
Aparentemente isto funcionou. Ela começou a sentir fortes contrações indicando que ela estava entrando em trabalho de parto, mas também uma preocupante forte dor começou no estômago dela. Quando Vitor viu o que estava acontecendo com Clara, ele a levou rapidamente para o hospital. Antes de chegarem ao hospital, Vitor ligou para o médico avisando-o que Clara estava em trabalho de parto. Assim, quando eles chegassem ao hospital, Clara imediatamente seria internada e levada à sala de parto. Vitor notou que todos que estavam presentes na sala de parto não tinham tempo a perder, pois as coisas pareciam estar acontecendo muito rápido. Em menos de 15 minutos o bebê começou a aparecer. Isto indicou que o parto de Clara seria um parto normal. Por sorte, as enfermeiras pareciam ser dedicadas e o médico estava ali para ajudar. Porém, quando Vitor olhou para o médico, não pôde deixar de lembrar o momento que ele ignorou as queixas e preocupações de Clara. Ele se questionou qual seria a conduta do médico neste momento tão importante para os futuros pais. Clara, ao contrário, estava com muitas contrações e sua dor a impedia de reconhecer ou cumprimentar o médico. Vitor observou que toda a equipe na sala de parto estava trabalhando de forma muito profissional e que o médico estava totalmente envolvido no nascimento do bebê. Isto foi um alívio para ele. Assim, sua atenção voltou-se para Clara, que estava em trabalho de parto. Ela precisava muito de toda a atenção e apoio de Vitor naquele importante momento para o casal. Vitor segurou as mãos de Clara e tudo ocorreu da forma mais natural possível. Depois de mais algumas contrações, o bebê nasceu. Clara e Vitor viram o bebê nas mãos do médico, pequeno e com o cordão umbilical ainda ligado a Clara. Eles cortaram o cordão umbilical e o bebê, que estava quieto, começou a chorar. Em seguida veio para o colo de Clara. Vitor segurou o recém-nascido e ficou em êxtase ao olhar para seu próprio filho. Depois, o bebê foi entregue a uma enfermeira para ser examinado por um pediatra e realizar os exames recomendados. Clara precisava de todo o apoio de Vitor naquele momento, mas ele tinha um pedido a fazer. Ele pediu a uma enfermeira que gostaria que realizassem exames extras no recém-nascido para ter a certeza de que tudo estava bem. Porém, a enfermeira explicou que seria necessária a autorização do médico para isso. Isso era um problema para Vitor, pois ele não queria que o médico soubesse desse pedido, pois ele ainda não confiava nele. Seu temor era de que o médico novamente não levasse a sério suas preocupações. Vitor explicou à enfermeira as divergências que ocorreram no passado com esse médico. Dessa forma, a enfermeira soube o que como pedir ao médico exames extras no recém-nascido. Enquanto a enfermeira levava o recém-nascido para realizar os testes, Vitor voltou sua atenção para Clara. Era um alívio para ela naquele momento, depois de ter passado por tantas dúvidas durante a gestação. Finalmente a fase difícil estava ficando para trás. Clara estava exausta, mas pediu para a enfermeira que queria segurar seu bebê em seus braços. Vitor sabia que isso poderia demorar um tempo a mais, já que ele havia pedido testes extras, então ele explicou para Clara. Clara não ficou feliz com esta notícia e até um pouco receosa, mas ela pensou que esta foi uma atitude inteligente de Vitor. Quando os resultados dos testes do recém-nascido saíram, não foi a enfermeira que veio entregar os resultados, mas o mesmo médico que tinha acabado de realizar o parto natural de Clara e que eles não confiavam plenamente. Diante deles estava, agora, um médico com uma expressão diferente do que habitualmente eles conheciam. Vitor e Clara desconfiaram de que algo estava errado. O médico não conseguia olhar diretamente para eles e parecia ser uma pessoa diferente. Ele andava devagar e segurava suas mãos em frente ao seu peito. O médico, de postura firme e forte, não estava mais diante deles. E antes que Vitor e Clara pudessem fazer algum comentário ou perguntar algo, o médico começou a falar com voz pausada. Perdão. Eu sinto muito. Naquele instante, Vitor e Clara tiveram a certeza de que algo estava errado com o bebê. O médico fez uma longa pausa para continuar novamente em um tom de voz terrivelmente sério. Ele explicou que os resultados dos testes extras realizados para se ter certeza de que o bebê recém-nascido estava bem foram normais, exceto um. Acontece que um dos exames realizados mostrou que o bebê havia contraído uma bactéria durante a gestação. Se Vitor não tivesse seguido sua intuição sobre a necessidade de exames extras no recém-nascido, mãe e bebê já teriam recebido alta da maternidade.
Eles teriam ido para casa e a situação poderia evoluir para um problema muito grave. Felizmente, com os resultados dos exames nas mãos do médico, ele poderia prescrever as medicações necessárias para combater as bactérias no bebê. Victor estava certo em ter pedido os exames extras e isso evitou o bebê ter alguma sequela para o resto de sua vida. O médico explicou que provavelmente a bactéria estava relacionada com as dores abdominais de Clara. Ele se desculpou por ter ignorado as queixas de Clara por meses e que se sentia péssimo com relação a isso e que tal erro era imperdoável. Ele estava ciente que seu diagnóstico no passado poderia ter tido consequências desastrosas e que ele estava ali agora com olhos lacrimejantes falando se Victor e Clara seriam capazes de perdoá-lo por suas atitudes. Seria esperado que Victor e Clara não perdoassem o médico, mas, pelo contrário, eles o perdoaram. Eles estavam muito felizes que agora o bebê estava bem e saudável. Eles haviam passado por aquele período da gestação com tamanha tensão por tanto tempo que agora eles estavam aliviados pelo peso que havia ficado para trás. O médico falou que havia aprendido a lição e prometeu que mudaria de atitude daquele momento em diante. Victor, Clara e o bebê sairiam da maternidade na semana seguinte. O casal estava exausto, mas felizes pelo novo membro da família. Nos dias que se seguiram não houve nenhum problema de saúde devido às bactérias com o bebê. E assim, a família estava feliz e ansiosa em passar o resto de suas vidas juntas. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado desta emocionante história. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Se você gostou desta história, talvez você goste desta outra história clicando no vídeo sugerido. Até o próximo vídeo.